Eu sei que vocês já estão cansados dessa história sobre o Lord Hades, e sei também que ele já fez vídeo se desculpando. Porém esse vídeo era para sair depois do vídeo do Lupino, no vídeo dele que é específico sobre a Camille. Depois da postagem, surgiram várias acusações graves contra o Lorde, inclusive ele fazendo ameaças graves com a vida dela, e falando besteira para crianças até mais novas. Que a Camille. Enfim, recomeçando. Oi pessoal, tá aí uma coisa que eu nunca achei que fosse deparar com isso no Wild tão cedo em questão de assunto sério e nojento como esse, ainda mais quando se trata de um VTuber com um público pouco grande e bem próximo de diversas pessoas no Wildcraft, está sendo acusado de pedo, que vou trocar esse nome por porcos. E vi que uma boa parte nos comentários do canal dele ainda ficaram do lado dele ou na dúvida. Não vou criticar já que a maioria é criança e por não entender muito acaba ficando na dúvida, mas nesse vídeo peguei as provas, que são todas do Lupino com muito mais coisa que ele acabou descobrindo vindo desse ser repugnante chamado Lorde, e que as vítimas do Lorde o denunciaram. Aviso que esse vídeo tem conteúdo pesado e gatilho, palavrões e mensagens pesadas será censurada. Enfim, antes que vocês me perguntem por que não estou usando minha personagem falando de animação, é porque elas estão com expressão diferente do assunto que vai ser falado aqui e achei que seria estranho um personagem sorrindo enquanto falasse de um assunto desse, então peguei a animação de minha pet que estou começando a fazer e só coloquei características minhas como a lua para não ser minha pet falando totalmente como se tivesse eu no corpo de Drake. Enfim, chega de ficar enrolando, para que vocês entendam melhor e coloquem seus pontos e opiniões, vou explicar tudo do início e recomendo que vejam o vídeo do Lupino também para facilitar de entenderem caso alguém tenha chegado há pouco tempo. Enfim, tudo começou quando o Lord Hades postou um vídeo com o seguinte título: Fim do meu casamento, revelando toda a verdade. E nesse vídeo, é o Lorde que tinha uma ex-namorada chamada Camille, e ela tem 14 anos, ou seja menor de idade e já pareciam estar juntos há um bom tempo, e nesse vídeo inteiro ele nem sequer citou a idade dela, ou quantos anos ela tinha. Resumindo, no vídeo ele estava choramingando e se vitimizando dizendo que ela manipulou, mentiu e traiu, e difamando ela total no vídeo enquanto se faz de vítima, e mostrando prints das conversas deles, e as que peguei com mensagens meio estranhas eu grifei algumas partes. Pausem o vídeo para ler pois essa parte é importante. As vítimas pediram para que não expõe seus nomes, então não vou fazer, só vou deixar com uma letra aparecendo, e lembrem dessas letras, conforme vou anotando e grifando. O primeiro é a pessoa que vou titular como C. A C antes era amiga do Lorde. Bom, até aí já temos 4 coisas estranhas. Primeiro que ele tem 21 anos e não citou nenhuma vez a idade da menina em que estava namorando no vídeo. Segundo, ele está namorando em jogo, o que já é errado e contra as regras do jogo. Terceiro, traições e mentiras acontecem, a pessoa tem que lidar com isso, não ficar expondo na internet sua vida romântica, porque ele fez um vídeo falando sobre sua vida amorosa e difamando a imagem da Camille a qualquer custo. Quarto, pelos prints, se ele tem 21 anos, ele teria que namorar alguém maior de idade, certo? Porque a namorada tem tantos erros de português assim, e age como menor de idade na forma que escreve em questão de maturidade para lidar com o assunto em que estava tendo. Já era notório que ela era menor de idade, muito estranho.
Bom, aí depois de uns 2 ou 3 dias, ele postou outro vídeo com o titular, desmentindo tudo o que disseram sobre o término, e nesse vídeo ele responde algumas coisas que comentaram sobre possíveis mentiras que não vou falar pois não é o foco. Nisso ele mostrou prints de que a ex-namorada Camille mentiu usando fotos do Google dizendo que era ela e enganando ele, mas outro ponto estranho. Porque ela esconderia o rosto dela e mentiria falando que era ela usando foto do Google? Geralmente quem faz isso é menor de idade. Principalmente por quando está falando com uma pessoa maior de idade tendem a esconder idade ou rosto por vergonha de não ser aceito na conversa ou amizade. Todo mundo passa por essa fase, ou seja, mais um ponto para suspeitar que já era maior de idade, pelos erros de português e por conta de usar foto do Google. E outra, que tipo de pessoa se relaciona com outra sem nem saber do rosto ou voz? Por que ele manteve tanto tempo em um relacionamento sem nem saber do rosto e da voz da menina? É porque ele sabia e queria outras intenções. Continuando, nesse vídeo ele cita que a Rainha é só amiga dele e não teve nada entre os dois. Mas o que é que está acontecendo nesse print? Coisa inocente dele que não é, e a mesma pessoa que estava no fundo observando, é a mesma do outro print, ou seja, duas vítimas dele, se já não tiver mais pelos relatos que o Lupino está recebendo, além de provas. Após esse vídeo do título desmentindo tudo o que disseram sobre o término, o Lupino já percebeu o que estava acontecendo, por esse vídeo e o outro dele estar difamando a imagem dela por ter traído ele, expondo tudo isso de forma suspeita, já que se ele não fosse um desses porcos nojentos, ele falaria toda a verdade, que foi enganado e que uma menina mentiu a idade para ele e que passou por situações constrangedoras, mas não foi isso que ele fez. Ele agiu de forma suspeita e expôs relacionamento dele gratuitamente e ainda difamando ele, além da menina ter erros de português, o que deixa mais claro ainda ser menor de idade, além do tipo de conversa. Porque como Lupino disse, se você está conversando com uma pessoa menor de idade, você saberia muito bem só pelo tipo de conversa e mentalidade da pessoa, e o Lorde simplesmente ignorou isso? Estranho, hein? Agora ele com 21 anos não sabe diferenciar se está conversando com criança ou pré-adolescente. Que desculpa boba para fazer o que fez. Sinceramente, que nojo de pessoa. Enfim, o Lupino, quando percebeu a situação, veio e comentou isso. Ô louco, perfil fake. Quantos anos tem essa menina? E o Lorde só ficava repetindo a mesma coisa, em que ela mentiu a idade e enganou ele com a idade, pelo menos era na história do lado dele, e o Lupe correu atrás da Camille para ouvir o lado dele. No vídeo dele diz que ele mentia a idade da Camille para ninguém souber do ocorrido e não manchar a imagem dele, o que não deu certo, já que literalmente todos os VTubers sabem o que ele fez e várias pessoas o criticando. Lembra que eu falei para anotar as iniciais, especificamente a letra C? A ex-amiga do Lorde? Então, ela comentou na resposta do comentário do Lupino dizendo a seguinte frase. Eu tava lendo aqui e vi que você falou que eu sabia que você tinha 22 anos, sinto é de maior, mas eu sempre te avisei, que te alertei toda hora que algo não estava certo nisso desde o começo, e você não me ouvia e brigava comigo. Foi aí que eu desisti e fiquei só observando as coisas acontecerem. Uma hora as coisas iam se resolver, mas quero só te falar que falta de aviso não foi sobre esse relacionamento, ok? Ou seja, a C sabia de tudo que alertou sobre o relacionamento que não estava certo desde o começo, provavelmente pela idade dos dois, e expôs o próprio amigo, ou ex-amigo, já que ela foi mais uma vítima na história, e ele só curtiu o comentário e deu amei, o que significa que ela não estava mentindo. E como os dois eram amigos, se fosse mentira o que ela disse, ele iria comentar, e não foi isso que ele fez. O Lupino correu atrás de mais provas, e é aqui que as coisas começam a ficar graves. No caso, é a parte em que o buraco é bem mais embaixo do que você pensa. Primeiro, as conversas em que o próprio Lorde expôs no vídeo falando que o Lupino é mentiroso, onde ele teve uma conversa nojenta com a Camille, que foi a verdadeira vítima da história. Ele mesmo tá sujando a imagem dele mais do que já está, mas não vou mostrar essa conversa, já que ele mesmo deixou no YouTube. Ele achou o Instagram do Lorde, e para que não achem que é mentira, o Lorde mesmo mostrou o rosto em vídeo. Só ir atrás desse vídeo e vai ver que são as mesmas pessoas, para não falar que as conversas daqui são montagens ou algo do tipo. Enfim, a conversa que vai ser mostrada agora é entre uma vítima e ele. Na conversa é que é óbvio que ele está tentando colocar sentimento de culpa na pessoa pelas mensagens, se intitulando ter depressão, ou seja, como Lupino disse, chantagem emocional.
e quem tem depressão de verdade e de alto nível se mutila bem pior e profundidade que isso. Ele está usando depressão, que é algo muito sério, para tentar manipular as pessoas. Que atitude nojenta, além do vexame que está passando. Agora olhem esse áudio da conversa entre os dois ainda, escutem a voz dele, e olha o que ele tem a dizer. Isso parece de vindo de alguém inocente para vocês? Alguém ameaçando por ter exposto a verdade ao invés de resolver e mostrar provas de verdade? Só prova que ele é do que estão acusando mesmo. Escutem aí. Observação: as conversas foram de uma vítima que mandaram para o denunciar. E olha com quem que ele conversou. Com aquelas amiguinhas dele. Silent Hunter e a Mike sei lá o que. Ele tá conversando com elas. Enfim, eu vou ter que reunir todo mundo do YouTube. E eu vou postar até algumas coisas que eu sei sobre ele. Deixa ele vai ver. Eu vou queimar a imagem dele. Ele me aguarde. Ele queria que eu fizesse um vídeo pedindo desculpa, né? Me ameaçou falando que ia expor isso e aquilo. Aí do nada ele veio falar que vai ser anônimo, que não vai citar nome de ninguém, nem meu canal, nem nada. Porque depois que eu mostrei os trem tudo, ele deve ter mudado de ideia, né? Ah, mano, na moral, esse cara tá querendo confusão mesmo comigo, velho. E vai ser uma das tretas mais, sei lá, tenebrosa que vai ter. No segundo áudio em resposta, o Lupino não tinha mudado de ideia, era mais para ver se você realmente tinha algo a esclarecer com provas de verdade, o que ele não fez e não provou nada no último dele. Mas isso vou deixar para falar no final. Continuando, as coisas em que ele disse que descobriu que sabia coisas sobre o Lupino. Era uma pessoa que fez o teste falando algo que fosse difamar o Lupino, e ele caiu no teste. Ele ficou tão desesperado para tentar manchar a imagem do Lupino como ele ameaçou no áudio, que acreditou em uma pessoa sem provas nenhuma, só em mensagens, e ele queria usar isso. Conversa entre quem denunciou aparentemente já mostra que ele ameaçava e manipulava pelas conversas. Agora vocês veem como ele é a verdadeira vítima da história, né? Olha como ele é a vítima, tem até endereço das pessoas e ameaça, isso porque tem coisa bem pior por vir. E ele ainda vem se achar com escritos falando que a Camille era interesseira e manipuladora, revertendo toda a situação novamente. Tá bom, Rusbé, agora me dê um autógrafo. Depois ele foi falar com o Lupino. Ele começou a ficar mudando o assunto e falando que ele sofreu racismo. Primeiro, que a cor de pele dele é branca, e ele quer falar de racismo? Pelo amor, vai se vitimizar em outro lugar. E ainda diz que ele não teve nada estranho além do que ele fez no jogo. Só o fato de ter se relacionado com menor de idade já é grave, e ainda ele mesmo mostrou conversas dele com uma outra vítima, com ele ameaçando de espalhar fotos. Pausem para ler. Eu acho que ele possa ter algum problema na cabeça, porque não é possível, além de fazer essas coisas nojentas, ainda coloca as provas contra ele mesmo. E ainda ameaçou a menina novamente, falando outras coisas bem piores. Escutem aí. Se ela quiser fazer alguma coisa de errado com meu número, né, passar pra alguém, sei lá, eu vou passar o número dela para grupo de porno. Eu vou passar o número dela pros meus amigos. Eu vou botar o número dela no Facebook, no Instagram. Vou colocar no status falando que é puta, que vende conteúdo. Eu vou fazer a maior merda com o número dela, pra ela nunca mais mexer comigo. Mano, que cara nojento. Difícil acreditar que teve gente que não acreditou e ficou do lado dele ainda. Não sei quem é mais nojento, o Lorde ou as pessoas que viram esse vídeo e viu todas as provas e ainda vai querer ficar do lado dele. Tipo essa pessoa, que ainda usou religião dizendo que Deus vai perdoar isso. Se Deus perdoa tudo, até o maior pecado, eu estou duvidando que amor é esse que pregam, porque esses seres merecem queimar. E não existe essa de segunda chance para atos gravíssimos como esse. E isso que essa pessoa comentou, é blasfêmia vil. Agora vamos falar sobre o último vídeo dele que ele postou e falar argumentando coisas que ele tirou do contexto e algumas partes mais importantes.
Primeiro, ele disse que jamais faria isso ainda mais com uma pessoa menor de idade. No caso, ele fez sim, e ele sabia da idade real dela, e ainda continuou namorando com ela, além de ameaçar ter endereço de outras vítimas e ameaçar expor foto. Isso já foi refutado com todas as provas que citei no vídeo. Então chega de inventar desculpa que não sabia da idade dela, Lorde. Mais fácil você admitir. Você tentando mentir com todas as provas contra você só piora mais ainda sua imagem manchada. E outra, você mostrar print de que recusou pedido de namoro no Wild, não prova nada sua inocência. Não é porque não aceitou um pedido de namoro no Wild prova que você foi inocente. Segundo, ele diz que usar print de jogo não se encaixa em crime nenhum. Na verdade, encaixa sim quando você assedia, manipula, ainda mais com menor de idade. Assim como os cyberbullying tem como sim ser preso por prints. Terceiro, disse que não houve fotos explícitas, mas de outra pessoa você teve sim, e ameaçou jogar na internet, além de ter admitido em uma frase que não foi como você esperava porque no final não conseguiu o que queria com a vítima atual. Quarto, você disse que print de jogo não significa nada, mas ainda assim usa print de jogo para provar sua inocência. Você mesmo mordeu na própria língua e se contradizeu. Quinto, o Lupino não incentiva ninguém a web namorar. Esse tema queria falar, mas não sobre exatamente o web namoro em si, mas de crianças que praticam isso. Aqui vai o meu ponto. Eu não sou contra o web namoro. Eu mesmo já web namorei. Conheci minha namorada no Wild. A gente primeiro era amigo. E depois começamos a nos gostar. Mas eu tinha certeza que era uma garota. E não o seu Estácio de 45 anos. E a gente não mora longe. Nos vemos sempre. Já conheci a família dela e estamos juntos há meses. Porém, nem sempre as coisas acontecem desse jeito. Eu não recomendo ninguém ir se encontrar com alguém que conheceu pela internet. Eu sou maior de idade. Tive cautela e conheci bem com quem eu tava conversando. O vídeo de casamento é a namorada dele pessoalmente, não virtualmente. Ele conhece a namorada dele presentemente, não nas telas. Nono, a safadeza que você disse, como já disse, você teve início para falar essas coisas e provavelmente ela só entrou na onda. Ele borrou a imagem porque tem crianças assistindo e não tem que ficar olhando esse tipo de coisa nojenta que você fez. Décimo, todas as provas estão contra você se você não pede informações, porque teve o WhatsApp das vítimas, além do Instagram? Por que ela mentiria que você pediu o CPF dela se você já teve informações e até fotos de outras pessoas? E outra, por que você perguntaria para ela se ela saberia o CPF dela de cabeça? Que tipo de pergunta é essa que se faz para uma pessoa? Se ela não soubesse como coloca Wild Club, era só falar para ver tutorial no YouTube e falar para ela dalar com os pais dela, já que documentos menor de idade não pode mexer. Tudo que você está dizendo é prova contra você mesmo para de mentir. 11º, como já disse, você mostrar print de pedido de namoro que recusou, não prova nada, só fez para usar isso no vídeo. 13º, você leu as leis erradas, isso só pode acima dessa idade com a permissão dos pais, o que obviamente não tinha e porque nenhum pai aceitaria isso. 14º, você cita a lei de prints não adulterados, não tem como saber se foi editado ou não seus prints. Você falando que seus prints é real e não foi adulterado não prova nada também, até porque não tem como saber ou não se não foi editado e se sua palavra é real. Outra, eu apresentei áudios seus de ameaças graves contra as vítimas, então é mais fácil confiar nos prints que coloquei no vídeo ou do que no seu, já que não teve áudio nem nada, além da qualidade de seus prints estarem com a qualidade ruim. Além de dizer que comentário dos outros não serve como prova, você quis citar o teste na conta em que dizia que sabia coisas para usar contra o Lupino quando estava desesperado para difamar, como você falou no áudio. Você se perdeu na própria palavra novamente. É mais fácil provar que você é inocente ficando quieto do que falando, porque você só usou coisas contra você mesmo. 15º, diz que nunca ameaçou ninguém, mas você ameaçou sim, de expor foto, difamar o Lupino em áudio ainda, e entre outros que coloquei no vídeo. 16º, você realmente usou o print da conta teste que foi feito para escrever algo ruim relacionado ao Lupino para ver se você iria usar contra ele, e foi isso que você fez, Lorde, mas você não disse que comentários de outra pessoa não prova nada? Você falando é pior do que ficando quieto para se provar como inocente, como já disse. Já foi 16 coisas refutadas contra você, no caso todas as acusações que fez no vídeo e em aspas você provando ser inocente. Um pedido de desculpas não vai fazer todo mundo voltar a seguir você, e se tiver, essa pessoa tem problemas igual você tem.
Sinceramente, Lorde, você é um porco, nojento, repugnante, infeliz, rato de esgoto, tigre depois da explosão de Chernobyl e tudo quanto é coisa de ruim que existe. Enquanto eu editava, ele postou um vídeo se desculpando em aspas. O que me enoja e me faz sentir mal é ver os comentários tudo voltando a ser amigo pra ele, como se o que ele tivesse feito não fosse nada. Quem precisa de apoio são as vítimas, não esse moleque nojento. E essas pessoas ainda ficam usando religião em nome de Deus falando que ele perdoa. Como disse antes, se Deus perdoa isso, eu não sei que Deus amoroso é esse que essas pessoas falam, porque isso é imperdoável. E ele ainda usa Deus para se vitimizar mais ainda, típico de pedófilo. Faz coisa errada com o menor e depois fala que Deus vai perdoar, que nojo sinceramente. Mas deve ser porque essas pessoas não viram o que ele fez nas provas que citei das vítimas que mandaram as provas para o Lupino e o Lupino me mandou. Enfim, só queria falar sobre o assunto e citar as provas. Não vou deixar o vídeo tão longo, então vou citar algumas coisas que também acho que precisam ouvir que alguns VTubers falaram. É provável que você apague meu comentário, mas tem algumas coisas que precisam ser ditas. Primeiro, antes disso tudo começar, eu falei com você no Instagram e te dei o prazo de uma semana para você fazer um vídeo se desculpando, porém você não quis. Começou a dizer que iria sujar a minha imagem, e se recusou a pedir desculpas para a menina. Segundo, eu recebi mais áudios seu, um deles, ameaçando colocar o número da Camille em site de conteúdo adulto. Além de até crianças de 9 a 10 anos de idade alegando que você falava besteira para elas. E ainda teve a audácia de me dizer no Instagram que todo mundo estava mentindo. Terceiro, existe uma diferença de estar arrependido por reconhecer seu erro, e existe fingir que está arrependido só para os ataques contra você pararem. Eu sou do time que não confia que essas suas desculpas sejam sinceras. Se fosse verdade, você teria apagado os vídeos sobre a Camille. Honestamente, eu vi muito mais do que foi mostrado no vídeo do Lupino. Lord VK me dá nojo. Quer se pagar de bandido e ameaçar criança de 14 anos, mas VK não passa de um covarde, cachorro que leite, mas não morde o que você é. Sou ateu, mas honestamente não acho que isso bastaria para Deus te perdoar. No mínimo você tem que ir pedir desculpas para a CADAUM que você ameaçou, xingou. Última coisa, quando estava acabando de editar esse vídeo, a vítima da letra R depois conversou comigo, e mostrou mais provas ainda sobre o Lorde, que vou colocar nas próximas imagens depois de ter lido tudo as provas contra ele, e tiver alguém do lado dele, eu não acredito que há esperanças na humanidade, porque esse cara é muito nojento e só se faz de coitado na internet usando chantagem emocional e por fora ameaça, além de que enquanto ele estava com a Camille, ele traiu ela primeiro, enquanto estava com ela. Ele fazia nojeiras com outra pessoa que é outra vítima com a letra D. Pelas conversas que vou mostrar da vítima R com o Lorde, e talvez ela tenha contado isso para Carol já que as duas eram muito próximas, por isso ela talvez tenha feito o mesmo com o Lorde como forma de vingança. Enfim, pausem para ler cada imagem que vou mostrar. É, porque a gente ficava de em servidor fechado, eu e ela. Por muito tempo a gente ficava assim. Aí apareceu ela desse jeito aí agora. Eu tô tratando ela fria depois que ela me falou isso. E eu espero que ela entenda que eu não quero mais saber da amizade dela. Foda-se pra ela. E pra aquela mentirosa daquela Sana que falou que tinha vendido a conta e não vendeu. Foda-se pra essas duas.
Bom, desculpe pela demora do vídeo, fiz tentando explicar o máximo de tudo o que aconteceu e citando todas as provas e até áudios. Se tiver alguém do lado dele depois de tudo isso, como disse, não acho que há esperanças na humanidade. Ele só pediu perdão nos vídeos dele porque ele foi descoberto e quer que os ataques parem, como Lupino disse. Mas por fora das telas ele vai fazer tudo de novo, no mínimo. Pessoas que assistiam ele e defende, repensem sobre quem vocês estão seguindo e que dignidade vocês irão ter agora e futuramente ao continuar vendo e defendendo ele, além do perigo que correm ao se aproximar dele. Já outros, esse tipo de pessoa não merece reconhecimento, se afastem e não de fama para essas pessoas. Não pensem em dar segunda chance dizendo que ele merece porque errou, gente. Errar é uma coisa, escolher é outra. Ele sabia da idade dela e de tudo, e sabia que tinha consequências e mesmo assim ele fez porque a única coisa que esses pedos ligam é pro prazer. Se achar algo estranho o que ele está fazendo no Wild e ver, tire print do ato ou mensagens, e denuncie ao Lupino nas informações da tela pelo Instagram ou e-mail. Tchau pessoal, fiquem atentos em quem vocês conversam no Wildcraft.